Olá, seja bem-vindo ao canal Divinista em Aprendizado. Eu sou o Roberto, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo de 1 a 6. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais, dê o seu like e ajude a divulgar a doutrina de Deus. Vamos a mais uma leitura no boletim que está sendo lido nos núcleos divinistas esta semana. Mais um condensado doutrinário. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo. Divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes. Integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolver-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. E os terríveis abalos da natureza, medonhos artefatos guerreiros e muitos outros agentes produtores de sofrimentos farão entender Isaías capítulo 11. E crede vós, terrícolas, mergulhados em procritismo religiosistas, clericais e muitos outros, que o programa divino de doutrina foi alterado por Deus, por causa de vossos erros, de vossas traições contra a lei de Deus, as graças mediúnicas, os exemplos de Jesus e as divinas promessas feitas por Deus nos capítulos 14, 19, 21 e 22, principalmente do Apocalipse? E crede vós, errados terrícolas, que Jesus se enganou ao prever as medonhas tragédias assinaladas nos capítulos 24 e 25 de Mateus, as mesmas previstas nos capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse, a caírem sobre o planeta e a humanidade nos anos finais do segundo milênio? Crede vós, infelizes cabritos, pedras de tropeço no caminho das verdades bíblicos proféticas, que ficareis impunes dos crimes praticados contra o desígnio divino? Eis a parte de doutrina da verdade que Deus vos entregou por Moisés e Jesus, que vos faria ir mergulhando na divina civilização anunciada por Deus no capítulo 11 de Isaías, se não houvessem trilhado os caminhos do erro, inventados pela besta apocalíptica, aquela prevista no capítulo 13 do Apocalipse, e que surgiu em Roma, na cidade dos Sete Montes, no ano de 313. Aprenda com Deus, Moisés e Jesus, que devia ser estendido aos confins da terra, para vos endereçar no rumo da sagrada finalidade. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus o primeiro Pentecostes, o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindas de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médios, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar, ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne. Aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estude bem o texto, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o meu mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais iniquidades.
não saias dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permiti a entrada dos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. Maravilhoso intermediário. Resumo dos dons do Espírito Santo. Pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carisma ou mediunidades, por onde anjos, os espíritos mensageiros, produzem maravilhas. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Terceiro tempo, Jesus e João Batista, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conformes às promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que foram dignos da ressurreição serão como os anjos dos céus. Mateus capítulo 22, versículo 30. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potágio mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a genialização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espírito ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro número de Samuel, capítulo 9, versículo 9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 10. Estribada nas graças vivas do mediunismo instrutor e consolador, a doutrina de Deus, na parte entregue por Moisés e Jesus, foi sendo entregue aos filhos de Deus. Mas, no ano 313, surgiu em Roma a besta produtora de erros, de blasfêmias idólatras, pecando e obrigando a pecar, e a criar medonho karma negativo, produtor de tragédias, que estão caindo e que muito mais irão cair sobre os terrícolas, a fim de impor as profundas renovações, com vista prometido por Deus no capítulo 11 de Isaías. Quem está informando aos filhos de Deus, não é certo que estáis embutidos em fanatismos clericais e de outros bastardosismos, e de livreirismos saídos de encarnados e desencarnados,
completamente ignorantes das verdades bíblicas do programa divino de doutrina, como então pode poder fugir das tragédias previstas por Jesus e pelo Apocalipse? A justiça divina vos fará entender que até Jesus Deus não entregou tudo sobre doutrina, fazendo Jesus ensinar. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. A justiça divina vos fará reconhecer que o Evangelho eterno Deus promete em Apocalipse capítulo 14, verso 6. Havia juntamente com a verdadeira restauração do que entregou por Moisés e Jesus, vide o supremo extrato do Evangelho eterno. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornarão à unidade social, essencial, o espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser, manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las nos seios dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seu divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisa e Pitágoras. Jesus viveu personagem inconfundível, de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como um no total. O túmulo vazio é mais do que a mexedora, entendam bem. Carga da alma ou perispírito. Desse forma, para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos, ou matéria, com a auto-individualização do Espírito ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a auto-individualização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmos. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido e sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Quem, pelos usos de fanatismos errados, pretender ser juiz de Deus ou de seu programa divino de doutrina, será esmigalhado pela justiça divina, como Jesus salienta em Mateus capítulos 24 e 25. E o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas contém todos os informes. Assim no boletim, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado ou Deus. Prece ao anjo guardião, Pai divino, sagrado princípio onipresente, onisciente, onipotente, causa originária do espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades e das leis regentes fundamentais, da mais absoluta às mais relativas. Sagrado princípio, da consciência de ser filho teu, portador de virtudes divinas em potencial, para desabrochar através do processo evolutivo, nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante tua divina justiça. A ti rogo, Pai divino, a graça de comungar com meu anjo guardião, o Espírito por ti designado, a ser inspirador dos melhores pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passivo de cometer desvios comprometedores, encontre o reto caminho, a vivência da tua lei moral, a imitação do verbo exemplar que nos enviastes, e o nobre cultivo dos dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades, os veículos da comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros, aqueles teus servos produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos. E a ti, meu anjo guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes e inconfundíveis inspirações, tendo consciência do quanto é deficiente a condição de encarnado, apela tua capacidade de tolerância e perdão, porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver tuas inspirações. Amparado nas divinas graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometa aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que eu venha a poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é dar dignos frutos pelo exemplo. A trilha única que remete à sagrada finalidade, que é a reintegração no sagrado princípio. Que Deus
pague a todos. Agradecemos o acompanhamento aí dos vídeos nos canais, que aqueles que não podem comparecer às orações de conjuntos vão lendo, vamos vivendo sempre, porque viver é o que Deus pede aos filhos de Deus. Que Deus pague a todos, fiquem todas as bênçãos divinas.